De volta com todo o seu, que começa a semana com muito amor, você viu agora há pouco, e que faz votos de que você encontre sua metade e que seja feliz até ficar velhinho, tipo o tio Rony, enfrentando tempestades, dias ensolarados, enfim. Na saúde, na doença, na riqueza ou na pobreza, você conhece o texto, né? Até que a morte os separe. E não até que o casamento os separe, como o Edu e a Suzy falaram agora com a gente. Mas, infelizmente, o número de divórcios cresce a cada ano no mundo. Não estou regionalizando, não. Só que o Brasil acompanha essa estatística. As pessoas se casam menos e o casamento passa a ser visto como ultrapassado. Usando como base a experiência que adquiriu ao resgatar inúmeros relacionamentos de situações de crise, este psiquiatra, que é nosso parceiro, nosso colaborador há tanto tempo, propõe uma nova perspectiva para a união matrimonial. Recebo mais uma vez nosso querido amigo Dr. Luiz Kushner. Obrigado, Luiz, por ter vindo, meu irmão. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Não me tira esse prazer não, Luiz. Ai. Bom, vamos começar pelo começo. No bloco anterior, nós estávamos falando de um texto de humor, mas eu disse humor que nos leva à reflexão, sobre casamento e os seus altos e baixos. Agora vamos vir um verdadeiro especialista, a coisa vai mudar agora. Né? Seu último livro se intitula Ainda Vale a Pena. O que ainda vale a pena numa relação a dois? Bom, a relação a dois é o próprio sentido de a gente estar vivo, né? Uma pessoa que está viva sem dar valor à relação com uma outra pessoa, ela está vivendo uma vida pela metade ou muito menos que a metade, né? Então, por que vale a pena a dois? Vale porque é uma possibilidade que a pessoa tem de compartilhar tudo que está acontecendo com ela, crescer, o amor, né? O amor implica no quê? Em oferecer para o outro e receber do outro. Se isso não valer a pena, então o que a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que permutar carinho, permutar emoção, essa coisa, esse escambo, troca um beijo por um abraço, é tão bom isso, né? Então, essa é a composição, né, que a gente, Rony, precisa estar sempre imaginando essa composição harmoniosa, como é que se harmonizam duas pessoas. E na relação conjugal, ou um relacionamento, namoro e qualquer relacionamento afetivo, ele precisa disso, que essa harmonia, né, de dois conjuntos possa se dar para os dois poderem aproveitar ao máximo um do outro, né? O que cada um pode oferecer para o outro e esse outro está disponível, disposto a receber. Eu fico pensando no seguinte, em tempos de grande individualismo, as pessoas pensando sempre em carreira a todo vapor e, nesse meio tempo, construção de famílias, como é que o casal pode manter esse relacionamento vivo? Tudo é efêmero, tudo é célere, tudo é rápido, tudo tem que ser para ontem. E, de repente, esse negócio de carreiras, as mulheres casando mais tarde... Como é que a gente pode manter um relacionamento vivo nesta maluquice que é esse século XXI? Olha, uma das chaves, tem o livro, a gente vai escrevendo e vai dando várias chaves, né? Uma chave que eu acho importante é essa questão do excesso de eu. Sabe, excesso de eu? Sim. Eu. Uma pessoa que tem o eu muito grande, ela vai abafar o outro, ela vai ignorar o outro, ela desvaloriza e ela fica voltada só para ela. Então, se o caminho dela é só eu quero, tudo para mim... Agora, Luiz, essa é uma pergunta até que eu estou fazendo para um médico, para um psiquiatra, que é um clichêzão que... Quanto mais tempo passa, mais difícil fica manter a relação. É fato isso ou é um mito? Eu acho que existe isso mesmo. O tempo passa, não necessariamente para todo mundo, né? Tá. Que fica mais difícil. Às vezes as relações começam difíceis e conforme elas vão azeitando, vão ficando mais gostosas, vai se criando intimidade, cumplicidade, vão vindo
outras relações, eventualmente filhos, se cria uma família, aquilo lá começa a valer mais a pena, ela tem um sentido. Agora tem o outro lado que realmente as pessoas, se elas começam a se machucar uma ou outra, começam a ignorar a outra, começam a falar palavras que não devem ser faladas por uma outra pessoa, quando não são gestos, quando não são tons que magoam. Isso realmente vai provocar uma dissonância, uma desarmonia na relação que fica difícil, né, Rony? Olha, uma coisa que eu pessoalmente, já te falei isso inclusive, eu acho fundamental numa relação é sexo. E quando essa chama apaga, enfim, o casamento também começa a desandar, não? Então, casamento baseado em sexo corre um grande risco. É como se a gente tivesse aqui uma vela para iluminar esse nosso encontro aqui de conversa, um ventinho ou um ventão, ou a vela apaga, acabou. Porque se o casamento ficar baseado nisso, exclusivamente no encontro sexual dos dois, se acontecer qualquer acidente de percurso aí, o casamento acaba. Mas Então, mas tem a sua importância? Tem muita importância, só que se ele é baseado nisso e não se tem todos os outros elementos que vão compor um casamento, ele não ficar ligado exclusivamente nessa questão de se tem ou não tem a vida sexual, mas eles estão tendo uma série de outros elementos porque eles estão juntos, né? Isso vai se construindo ao longo da história também. Quer dizer, é como um álbum de fotografia. Claro, claro. Você vai colhendo, você consegue ver a história de vida, os momentos que cada um viveu, que pôde dividir com o outro, que teve o apoio do outro, que aprendeu com o outro. Isso é uma coisa importante, Rony, a gente falar do aprender com o outro. Aliás, nesse teu livro, você propõe uma nova perspectiva, se cabe isso, para a união matrimonial. Que perspectiva é essa, Luiz? Olha, uma delas é não se basear mesmo nesse sinônimo que muita gente usa, que amor é sexo e sexo é amor. Isso como é também, né? É também, mas não é. O amor, ele tem uma amplitude muito, muito maior. Por isso que a gente tem que pensar nessa perspectiva do que é uma relação amorosa, que tem a ver com essa troca entre os dois, essa possibilidade que cada um tem de estar com o outro e descobrir o que eu não sei ainda, porque ninguém sabe mais que o outro. Não existe isso. Não existe um saber e o outro não saber. O outro sabe do seu jeito, sabe a sua vida, vai trazer a sua experiência de vida. Se a pessoa não consegue sair do que ela acredita que é a verdade única, se ela não sai disso e não se abre para poder... Não, mas deixa eu enxergar, existe outra maneira de ver o mundo, outra maneira de se relacionar com as pessoas, outra maneira de enxergar o futuro, outra maneira de conviver. Se a pessoa não consegue abrir mão do que ela diz que já sabe e dizer assim, não, deixa eu ver esse outro lado que esse outro tem para me ensinar, ela parou. Então, esse novo jeito é isso, Rony. Se as pessoas conseguirem aprender que elas conseguem, nessa troca com o outro, elas crescem. Essa relação, seja casamento, seja namoro, seja qualquer relacionamento... Amizade, sociedade. Essas pessoas estão ganhando. É ganha-ganha. Ganha-ganha. Ninguém perde. Legal. Aprendeu? Esse é o Dr. Luiz Kouchner, nosso colaborador, nosso parceiro aqui do programa e por quem todos nós temos muito amor também.
Obrigado, querido, mais uma vez por ter vindo, viu? Eu que te agradeço. Não agradeço, deixa por minha conta fazer isso. Obrigado, Luiz. Muito legal. Eu estou andando preocupado, está todo mundo separando, enfim. Obrigado, querido, um beijo grande, obrigado.